Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Hoje a gente vai conversar com a Ana, também engenheira na área de energia, então a gente vai falar bastante coisa sobre essa área. Vou querer saber também sobre a carreira dela, percurso acadêmico. Enquanto isso, vou me servir uma cerveja aqui, como todo ibreja. Essa daqui, qual que ela é? Oi, Ana! Oi, pessoal! Enquanto está todo mundo chegando aqui com várias perguntas, com coisa pra gente conversar. Já vou chamar a Ana pra subir. Oi, gente. Como é que vocês estão? Pronto, convidei. Oi, Mari, tudo Olá, bem? tudo bem você? Tudo certo? E aí, que horas são aí em Paris? Aqui são 11h20. Guerreira essa menina, Até que tá bem. assim um horário não tão ruim. Tem vezes que é bem mais tarde, nossa. Aí é difícil. Tá dando um Que bom. pouquinhozinho de eco. Tá dando pra vocês também, pessoal? Conta pra gente aí. Leonardo, Vitor, Jaque, Yuri. Conta aí, vocês estão também escutando? Eu Eu não tô... sei, eu tô com fone, não sei se de repente tirar o fone fica melhor, não sei. Se eles não estiverem escutando, tá bom. Pra mim tá bem de leve. Bem de Tá, levezinho. eu não tô ouvindo nenhum eco. Tá, eu também tô de fone aqui. Seja bem-vinda. Adorei Obrigada te pelo receber. convite. Gente, vocês viram que eu e a Ana fizemos um post colaborativo hoje. Olha que chique nós estamos já explorando a nova ferramenta do Instagram. Quem aí viu? Nós somos muito blogueirinhas. Ah, já saiu a ferramenta, a gente falou, vamos fazer, vamos testar. Vai lá Nós dar já uma estamos até olhada. pensando na parte 2, né? Porque tem muitas ideias aí, muita coisa para falar sobre energia. Isso mesmo, tem tanta coisa. A gente falou, vamos fazer várias partes. Depois vocês dão uma olhada lá nesse post que a gente fez colaborativo. E que ótimo que tá sem eco, gente. Então, aqui também passou, olha. Só foi no início, quando você entrou, agora tá tranquilo. Ótimo. Então, eu vou começar, vou pedir para Ana se apresentar para nós. O que que ela fez de faculdade? Vamos aos poucos. Se você puder se apresentar mais de forma acadêmica primeiro, e aí a gente vai te conhecendo mais. Sim, eu sou engenheira eletricista, eu fiz a faculdade em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e durante a faculdade eu tive algumas experiências, eu fui para a Irlanda e eu fiz estágio na WEG, e eu fiz TCC também na parte de motores. Aí depois eu fui fazer mestrado na URGS em Porto Alegre, e no Que meu mestrado foi na legal! área de energia, foi numa uma suspensão eletromagnética para veículos, e só que o mecanismo que era usado como suspensão poderia ser aplicado basicamente também para a geração oceânica, então tudo nessa área. E durante o mestrado eu fui estudando algumas coisas em paralelo de mobilidade elétrica, já trabalhei com geração distribuída também. Quanta coisa, Hoje, menina! Vamos lá! fazendo o post, eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que Muita eu já coisa. trabalhei em quase todas essas áreas aí. Aí eu pensei, não trabalhei com digitalização, mas eu lembrei que eu orientei um TCC de medidores inteligentes. Daí eu falei, ah, já estou com todas as áreas assim de energia. Muitas áreas já, com certeza. Mas, ó, peguei algumas informações e já fiquei curiosa. Eu vou te perguntar enquanto isso. Gente, saúde aí, santé, para vocês. E eu Eu vou. esqueci de te falar uma coisa, que eu não bebo cerveja, tá? Mas eu tô com uma camiseta da Guinness aqui para lembrar a cerveja, e daí eu trouxe minha água com gás. Tá ótimo. A gente já fez aqui com chá, com vinho, com um monte de outras coisas, com cidra. Mas hoje eu abri uma cerveja assim. Ótimo. Vamos lá. Ah, tá falando, né, em cerveja. Não sei porque eu pensei nele. Você falou Guinness e tal. Você falou que fez intercâmbio durante a faculdade, né? Como, Sim. como que foi? Foi que programa? Por curiosidade mesmo. Foi pelo Ciências Sem Fronteiras, que na minha época era bem famosinho, assim. Aham. É, acho que E eu também vivi essa mesma época.
Mas tu não passou pelo Ciência Sem Fronteiras, né? O teu foi o Braftec. É isso, meu foi Braftec, mas os meus amigos, assim, era essa febre mesmo, da Aham. gente ter várias bolsas à disposição, né? Ainda Isso. bem. Então, eu fiquei um ano na Irlanda, eu estudei em Cork, que é no sul da Irlanda. Eu sempre fui meio assim, eu não quero ir pro lugar que tá todo mundo indo, sabe? Ou, tipo, pra capital, os lugares mais badalados. Eu pensava sempre assim, que eu ia ter Quando é que mais. foi que você veio? Foi 2013 e 2014. Ah, bem parecido. Eu vim em 2014 e 15. Ah, É, talvez bem então quando eu tava parecido. voltando, tu tava indo. Que legal, que legal. Gente, conta pra gente aqui também. Que curso vocês fazem? Eu já tô até vendo o pessoal que tem o próprio arroba, ó, Engenharia Elétrica Blog. Ah, é a Larissa. Engenharia Eletricista DAI. Ah, Conta pra nós aí, todo mundo, quem a gente não sabe pelo arroba, que curso vocês estão fazendo pra gente saber. Mas achei muito legal, Ana. Muito, muito mesmo. E aí você fez um monte de coisa depois e acho que até o pessoal deve se perguntar, né? Como é que foi essas escolhas? Como é que você começou? Como é que você decidiu fazer esse mestrado? Eu, por exemplo, quando comecei o meu, não foi escolhido a dedo o assunto, né? Foi assim, a uhum, oportunidade, o laboratório em si, a faculdade, a bolsa que existia, a bolsa, né, que eu queria vir para a Europa de novo. E o tema eu meio que não desgostei, né? Assim, o tema eu achei interessante, me propuseram esse tema e eu aceitei, né? Não fui eu que fui lá e escrevi o tema à mão, assim. sim. Aí às vezes o pessoal fala, Mari, como é que você escolheu o tema? Eu conto isso, então se você também puder contar como é que foi para você. O meu foi um pouquinho diferente, né? Eu tinha feito TCC na parte de motores, eu tinha feito estágio na WEG, então, assim, eu estava bem nessa vibe, estou apaixonada por máquinas elétricas, eu tenho que ir para isso, né? Aí eu comecei a mapear os lugares do Brasil que tinham mestrado nessa área. E aí apareceu assim, aí eu vou aqui, né? Porque eu quero trabalhar com máquinas elétricas. Aí o assunto em si, que foi uma suspensão eletromagnética, não, não fui eu que escolhi, assim, né? Foi Uhum. porque tinha pesquisa no laboratório que estava nessa linha e tal. Mas eu, tipo, falei, eu quero trabalhar com máquinas elétricas, com dispositivos eletromagnéticos. E Uhum. e aí fiquei nessa linha, assim. Aí agora no doutorado eu estou um pouquinho mais abrangente. Não, estou trabalhando com transformadores, mas mais na subestação como um todo e não só no transformador em si, né? Olhando o sistema como um todo. Mas Uhum. eu gosto dessa área desde a graduação, na verdade. E até eu estava lembrando que teve um dia numa aula de eletromagnetismo, uma cadeira bem odiada, mas que o professor explicou a lei de Faraday, tensão induzida e tal, e ele deu o exemplo de hidrelétricas. E aquilo, assim, parece, nossa, agora eu tenho certeza que eu estou no curso certo, que é isso que eu quero para minha vida. E a partir disso eu fui fazendo várias eletivas e tudo mais na área de sistemas de potência, geração de energia, transmissão, distribuição, geração distribuída, eu fiz todas as eletivas possíveis, sempre nessa área, assim, que foi o que eu gostei desde o início, né? Uhum. Que legal, caramba! Você chegou a estagiar? Como é que foi durante a graduação? Você precisou ter essa experiência também de trabalho na empresa ou em algum. Sim, eu só fiz um estágio, na verdade, que foi na WEG, em Santa Catarina. Então, eu fiquei um tempo ainda em Santa Catarina. E foi na parte de desenvolvimento e aplicação de motores industriais, que eu ficava lá, que tem várias WEGs, né? Tem WEG Motores, WEG Automação, várias WEGs. E aí eu estava na WEG Motores, trabalhando com motores de ímãs permanentes, motores de indução trifásico, de várias áreas, assim, certificação, a gente montou protótipos. Então foi bem divertido, assim, foi uma experiência bem boa para mim. Eu ficava mais no escritório, mas até meu Uhum. chefe sabia que às vezes eu estava muito estressada de ficar na frente do computador. Aí ele me mandava para o laboratório, para a fábrica. Daí eu adorava pegar minhas botinas e isso. Muito legal. Mas e como que foi, assim, hoje, comparar essa experiência de trabalho? Você tem vontade de voltar para a área, de entrar de novo um pouco em, não somente chão de fábrica, né, mas empresa?
eu tenho o meu viés, assim, muito mais para a área acadêmica, né? Eu não quer dizer que eu não goste, assim, porque mesmo depois que eu fiz mestrado e tudo mais, eu já fiz vários trabalhos como autônoma, já fui para a obra, já fiz algumas visitas técnicas, então não é que eu me distanciei totalmente, mas o que faz meu olho brilhar mesmo é a sala de aula, sabe? Então, Uhum. quando eu dou aula, quando eu estou em contato com os alunos, orientando TCC e tudo mais, é o que eu gosto mais, assim. E, na verdade, eu acho válido, né, que a gente tenha essas experiências, seja ou de fábrica ou de obra e tal, até para poder passar isso para os alunos, mas não é algo assim que eu penso, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu acho que eu sou mais de ter experiências pontuais para passar para os meus alunos do que assumir isso como uma carreira mesmo. Sim. Eu também acho que, assim, eu me sinto à vontade trazendo experiências que eu já tive, coisas que eu já vivi, para poder contar de verdade, assim, até a gente não esquece, né? Porque a gente viveu. Então, acho bem legal. Acabo dando muito exemplo de refino, de coisas que eu já vivi mesmo nas aulas. Só vou aqui te contar o que as pessoas colocaram de curso. Não sei se você está vendo os comentários, se está Eu vi conseguindo ver. alguns, mas eu não acompanhei 100%. Tem bastante, ó, engenharia elétrica, engenharia cartográfica e agrimensora. Que interessante, gente. Engenharia elétrica também, uma outra pessoa. Muito legal. O Johnny falou. Engenharia corre nas veias, mas elétrica corre nas veias, nas suas. Não assim. Ai, gente. Uma pergunta mais distante ainda. Você escolheu elétrica como? Não é muito romântica essa história aí, não, sabe? Não, É mas que assim, realista, pode ser. não, é que assim, aquela coisa, né? Tava no terceiro ano, tinha que escolher um curso, tinha que fazer faculdade. Tipo, era o fluxo natural da vida. Tá, eu gosto de matemática, gosto de Aham. física. Vou ver um curso que tem um monte disso aqui, né? Daí comecei a ver os cursos. Aí apareceu lá, elétrica. Daí eu pensava assim, tipo, eu quero uma engenharia onde as coisas se mexam. Eu não quero uma engenharia onde as coisas fiquem paradas. Daí eu, tipo, não sei, assim, por quê. Aí foi lá, sabe? Mas eu Sim. gostava muito mais assim de indústria, de automação, de robótica, isso brilhava meu olho. Mas depois que eu entrei na elétrica, daí eu vi, não, muito difícil estudar esses negócios aqui, quero trabalhar com outra coisa. Daí eu fui para energia, para sistemas de potência. Porque, nossa, pelo menos na minha faculdade, os meus amigos que fizeram engenharia elétrica, porque era tudo junto no começo, né? Os 2 primeiros anos era todo mundo junto. E aí eu fiz engenharia química, pessoal, para talvez quem tá aqui não saiba. E eu via como era muito difícil. Nossa, eram as piores matérias, assim. Tinha matérias mais, assim, do quarto ano, né? O pessoal que tava mesmo já na elétrica, lá nos fins da elétrica. Era muito difícil, era muito conhecido por ser difícil, viu? Então, eu olhava e falava, gente, não é Eu possível. não vou dizer que é fácil, sabe? Mas Ai, todas as vezes que eu pensava em desistir, aí eu pensava, tá, mas eu tenho que desistir, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tenho que trocar para outro curso. Daí eu pensava, tá, o que que eu vou fazer? Aí eu pensava em outra engenharia, daí eu pensava, não, vou ficar aqui mesmo. Já, não, sabe? E Aí eu continuei. falando, né, nessas diferenças de engenharia, antes da gente entrar nessa área de energia mesmo, queria saber como é que foi a sua faculdade em termos de presença feminina. Porque lá, né, na faculdade que eu fiz, tinha menina na engenharia química, na engenharia de materiais e na civil, mas não tinha muita na elétrica, tipo, quase nenhuma. Sim. Na elétrica também não tinha muitas, mas onde eu fiz faculdade era bem junto, sabe? Então tinha um prédio que tinha todas as engenharias e o pessoal convivia bastante. E essas cadeiras de matemática e física e tudo mais, a elétrica fazia junto com a civil. Aí a civil era meio a Uhum. meio, assim. Mas aí a elétrica era tipo assim, no Pouquíssimo, máximo né? 10% da turma, sabe? Que era meninas. E aí pro 5%. mestrado, e pro seu mestrado e doutorado também era desse jeito? Eu acho que aumenta um pouco, É. sabe? A proporção.
pelo menos na minha área de pesquisa, sabe? Aumenta um pouco a proporção. E tem uma tendência, assim, que eu já vi em outras universidades também, que sistemas de potência costuma ter bastante mulher. Não sei exatamente qual a explicação, Não mas sei por quê. costuma ter, sabe? E o grupo de pesquisa que eu faço parte do doutorado, o pessoal, assim, até brinca, que às vezes tem mais mulher que homem nas reuniões, assim, sabe? Mas eu acho que é uma exceção. Caramba! A Brena perguntou aqui, ó. Quantos anos vocês demoraram para realmente saber que estavam no caminho certo? Olha, Brena, brincadeiras à parte, gente, acho que talvez nunca saiba. Pois Tô é. brincando, tô brincando. É bom, brincando e não tô brincando. Eu acho que assim, a vida é um aprendizado contínuo, sempre, né? Então, por exemplo, fazem 3 anos que eu tô realmente nesse cargo, fazendo gestão de projetos de transformação digital. E aí, antes desses 3 anos, eu nem imaginava estar fazendo isso. E aí, daqui a pouco, vou para outro cargo, né? Vou fazer outra coisa. Então, acho que a gente vai se adaptando, aprendendo coisas novas. E essa questão de caminho certo é difícil. Mas, por exemplo, se você está falando de faculdade, eu me dei conta que eu gostava muito daquilo, que era realmente um possível caminho para mim, pelo menos para eu começar a minha vida profissional, quando eu fiz o meu primeiro estágio. Pelo menos assim, para mim, né? Fez mais sentido, eu estava realmente vendo em ação e na prática o que eu poderia fazer. Mas até eu realmente ter o meu primeiro estágio, eu acho que eu não visualizava. E você, Ana? É, com relação à escolha da elétrica, foi mais ou menos ali pelo quinto semestre, quando eu comecei a fazer as cadeiras mais específicas, quando acaba aquela coisa de um monte de matemática e física, que tu não sabe direito para que serve. E aí eu falei, não, é isso aqui, eu me sinto bem aqui e é isso que eu gosto. Só que mesmo dentro de uma faculdade, a gente pensa assim, tem milhões de possibilidades. Então tem muita coisa que a gente pode atuar e o mercado vai mudando e a gente vai descobrindo coisas novas. Desde que a gente se formou até hoje já apareceu muita coisa nova, né? E na verdade, só em 2019, quando eu comecei a dar aula, que eu falei, tá, é isso aqui é o que eu quero. Então, assim, não é que eu fechei as portas para as outras oportunidades, mas tudo eu tento manter o foco para a sala de aula, assim, sabe? Uhum. Mas demorou muito. Então, assim, eu fiz o mestrado, assim, meio perdida ainda, sabe? Eu não fiz o mestrado, assim, tipo, eu quero seguir a área acadêmica. Fiz o mestrado fazendo Uhum. mestrado, sabe? Uhum. Vamos Para ver se ganhar vai dar certo, sabe? experiência, para ganhar, para você É, ter mais e aí conhecimento. E eu era algo terminei que o mestrado. você gostou. É. Exato, assim, sabe? Então eu terminei o mestrado em 2018, daí eu fiz o processo seletivo para dar aula em 2019, e aí eu falei, tá, é isso aqui, eu gostei daqui, quero ficar aqui. Mas demorou, gente, assim. Que legal. Para você dar aula como se fosse realmente uma cadeira fixa sua, atrelada ao seu doutorado ou não? Não, não, foi um processo de professor substituto. Eu não sei se tu já viu como é que é. Isso é bem comum no Brasil, quando um professor se aposenta ou, sei lá, tem que tirar alguma licença. Aí, enquanto não vem outro professor substituto nas universidades, ou professor efetivo nas federais, tem um concurso, assim, mais ligeirinho, assim, sabe? Que eles fazem ali uma provinha mais rápida e dá para entrar como professor substituto, né? Um contrato temporário. Aí Entendi. eu fiquei um ano dando aula na URGS, que era temporário, né? E depois eu dei aula numa particular também. Que legal. Eu Nas, também tô entrando nessa área de educação e tô achando incrível. Tô gostando bastante. tu vai dar aula em Tem uma francês aí? pergunta, menina, vou te contar melhor dessas coisas de aula e como é que foi. Mas antes eu tenho uma pergunta do João aqui para você. Como foram esses trabalhos pontuais como autônoma na elétrica, na energia? Foi assim, gente. Eu não sei assim qual que é a visão de vocês, assim, né, do mercado aqui no Brasil. Mas quando a gente se forma, a gente acha, eu não sei nada, então eu tenho que arrumar um emprego numa empresa para ganhar experiência. Só que às vezes na empresa não tem essa dinâmica de fazer projeto, às vezes alguma coisa um pouco mais administrativa que tu vai fazer no início e tal. Então nem sempre funciona isso de adquirir experiência numa empresa, né?
O mais fácil é o quê? É tu dar a cara a tapa, ir atrás dos clientes, pegar um projeto pequeno e ou pedir ajuda para um engenheiro mais experiente, ou aprender sozinho e sair fazendo, sabe? Então não é que eu saí projetando uma usina de sei lá quantos gigawatts, de 10 gigawatts no início, né? Óbvio que não, até hoje não fiz isso. Mas eu fiz alguns trabalhos assim de gerador de emergência, de geração fotovoltaica, né? Tudo coisinha pequena, assim, sabe? Residencial, comercial, condomínios. E uma coisa que ajuda muito é networking. Tipo, né? Fala para os teus amigos que é engenheiro civil, que é engenheiro mecânico, sei lá, que é de outras áreas, que tu tá trabalhando, que tu tem teu CREA ali, tu precisar só chamar, sabe? Eu acho que isso que fez o diferencial para mim, né? Porque às vezes eles precisam de alguma coisa de elétrica, sei lá, tá instalando ar-condicionado, mas aí tem mecânica elétrica ali envolvido, por exemplo, né? O gerador de emergência também. Então, faz isso e aí precisa, sabe, em várias situações, chamar um outro engenheiro eletricista. E eu acho que todas as áreas têm essas correlações, né? Então, às vezes é difícil ir atrás de cliente final, mas tendo network com outros engenheiros, né, eu acho que ajuda bastante. E uma coisa que eu notei também é que eu nunca fui muito de divulgar esses trabalhos autônomos, mas mesmo assim, de vez em quando aparecia algumas propostas, sabe? Então eu vejo que talvez não tenha tanta gente no mercado oferecendo esse serviço também, Que disposta a fazer legal, que isso. Eu interessante. acho que eu acho que as pessoas querem se formar, querem arrumar um emprego CLT e aí não pensam em adquirindo essas experiências, assim, sabe? Acho Até que teve uma talvez. vez que vieram me pedir para fazer uma coisa de eletrônica que eu não entendo muito. E aí eu repassei, sabe? Mas Boa que é noite, engraçado. gente. Muita gente deu boa noite aqui. Boa Boa noite, noite, o estagiário do pessoal tá entrando Naval, agora. Sara maravilhosa, André. Muita gente deu boa noite aqui, lindos. Sim, eu acho, antes de eu até ler a pergunta e os comentários da Brena, que eu adorei aqui, mas exatamente isso. Eu acho que a gente pensa, né, que às vezes não tem como a gente ser freelancer autônomo, digamos assim, ou fazer projeto pequeno, sendo engenheiro de chão de fábrica, de usina, de planta, de coisa mão na massa, né? Eu tinha muito essa visão. E talvez a gente fique, nossa, pensando que só o engenheiro civil pode ter a empresa dele, pode ter uma pequena empreiteira e trabalhar, não sei o quê, mas os outros engenheiros também. Talvez seja um pouco mais difícil da gente visualizar, né? Por exemplo, uma indústria química. Acho que é muito mais fácil ela contratar uma empresa para fazer esse projeto para ela do que uma pessoa, né? Ou você realmente abrir algum pequeno negócio tendo uma equipe e tal. Mas eu achei muito legal o que você contou. Acho que pode inspirar outras pessoas, né, a procurar esse tipo de trabalho, esse tipo de formato de parceria, né? Por exemplo, você chegou a trabalhar com algum outro engenheiro que estava fazendo um projeto e você fez só uma Sim. partezinha do projeto dele. E isso foi o principal, assim, engenheiros de outras modalidades, né? Mecânica, elétrica, Aham, agrônomo, inclusive. aham. Que Então, legal, que legal. outras áreas daí precisava Sim. alguma coisa de elétrica e eu entrei na jogada, assim. Eu sempre falo Designer aqui, também, nossa, eu sempre falo de aqui design de que produto, né? aham. O pessoal, né? O pessoal, os engenheiros elétricos são muito presentes em muitos setores, né? Por exemplo, mesmo em planta química voltado para a produção de produtos químicos, ou quando eu falo de energia mesmo, ou quando fala de produção automobilística, né? De manufatura de carro, qualquer usina, mesmo civil, mecânica, todos, hoje a gente tem engenharia elétrica em tudo, né? E aí acho que vocês estão muito presentes em muitos setores onde a gente tem maquinário, onde a gente tem eletricidade passando, né? Tem sempre algum engenheiro É, quando a planta é grande. Então acho que é uma área muito ampla. Acho que até pode trazer um pouquinho de dúvida para o pessoal que está cursando, né? Você conseguir se orientar. e eu acho que isso gera dúvida em todo mundo, porque literalmente a elétrica pode trabalhar com qualquer coisa que tenha eletricidade. E aí as pessoas às vezes Exatamente. não entendem direito, e daí tu vai explicar e também assim tu fica, tá, mas tem isso, vai ter aquilo. Aí tem coisas de pequenos sinais, tem sinais gigantescos, aí tem tipo poucas potências, maiores potências, tem tudo, sabe?
Tem a Tamara, Uhum. que entrou aqui antes, não sei se ela está aqui ainda, mas ela trabalha com telecom, sabe? Tipo, então, assim, tudo que tiver um sinal Tem muito. elétrico pode trabalhar em engenharia elétrica, né? Isso é bem difícil de até entender, e às vezes tu pensa, tá, agora eu entendi, mas aí tu chega e faz outra cadeira, tá, mas tem isso também que eu não sabia. Então, eu acho que para entender bem, assim, é depois que tu está formado, assim, para saber tudo que Sim, tu consegue fazer. Mas eu acho que, em geral, as engenharias estão cada vez mais multidisciplinares, né? Porque é difícil estabelecer uma fronteira, até aqui tem uma engenharia, até aqui não tem outra engenharia, né? Se a gente pegar um uhum. assunto, a gente consegue ver várias atuações de diversos engenheiros e tudo mais. Sim, E, sim, sim. Até por oh, isso, né, é legal a gente pensar no que a gente fez, do que a gente colocou no post também, né? Por exemplo, depois que vocês que estão aqui na live, vocês vão lá depois que terminar, a gente colocou algumas áreas, algumas funções que uma engenheira pode fazer, desempenhar dentro da área de energia. E todas elas eu posso pensar do meu ponto de vista de engenheira química, posso contribuir, e você também pode contribuir sendo engenheira elétrica. E a gente uhum, pode, né, tá trabalhando na mesma equipe ou perto, coisas assim, tendo feito coisas diferentes. E na mesma exato. empresa, né, Uhum. provavelmente. Então, isso é bem interessante mesmo. Tinha uma pergunta para você aqui. Vocês acham que, da Brena também, vocês acham que realmente a faculdade prepara para o mercado de trabalho? Acho que tem tudo a ver com o que a gente já está falando, né? Que é difícil. Vou deixar você responder. Eu tenho que responder essa bucha aí. Eu posso responder também depois. É que assim, gente, o mercado de trabalho ele muda muito, né? Se alguém segue a Mari, quem sabe que a Mari trabalha com ciência de dados e tal, essas coisas de digitalização, inteligência artificial. E quando ela estava na faculdade, que não faz tanto tempo assim, isso ainda estava começando, as pessoas nem sabiam muito bem para que lado ia ir e tudo mais. Então, assim, como é que ia ter uma cadeira de algo que nem estava consolidado, que as pessoas nem conheciam direito? Sabe? Só que assim, ela teve na graduação dela toda a base para hoje ela entender isso. Mesmo que, talvez não era uma aplicação lá específica, mas ela teve toda a base de conhecimentos que hoje é necessário para ela ser líder desses projetos. E a mesma coisa assim comigo, quando eu estava na graduação, eu tive uma cadeira de geração distribuída. Aí depois que eu estava formada, eu fui trabalhar com energia fotovoltaica, eu sabia só um pouquinho, eu tive que me virar em duas, três para conseguir aprender. Uhum. E aí, assim, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu não vi nada de veículos elétricos. E aí depois eu fui aprendendo, fui me aprofundando nesse assunto, né? Eu fiz algumas coisas na área também e eu continuo trabalhando algumas coisas com isso. E só que assim, gente, se a gente for parar, talvez pensar as pecinhas separadas, a gente viu isso na faculdade. Só que a gente não vê, talvez, uma aplicação mais inovadora. A gente vê as pecinhas separadas e os fundamentos do conhecimento que a gente precisa. E falando um pouco do lado assim de professor também, né? É muito difícil mudar uma cadeira, mudar uma grade curricular, atualizar ali, às vezes para tu atualizar o livro que é usado na disciplina, toda uma burocracia, sabe? E aí, assim, gente, se mudar a cadeira conforme muda as tecnologias do mercado, ninguém vai se formar. Porque todo ano surge uma Uhum. coisa nova e tu pensa assim, tá, eu vou dar mais uma cadeira aqui. Não, gente. Então, assim, foquem em aprender bem as coisas básicas, que aí vocês vão ter as ferramentas para depois aprender outras coisas, que vocês podem aprender, por exemplo, no workshop da Mari, que vai começar amanhã, que vocês podem, que vocês podem aprender no YouTube, sei lá, sabe? Mas acho que o principal que vocês têm que levar da faculdade assim, é esse raciocínio, essa capacidade de resolver os problemas, independente se teve um conhecimento teórico ou não, sabe? Uhum. Porque Sim. o mundo vai mudando, a gente mesmo vai mudando, nossos gostos vão mudando, então não tem como em 5 anos aprender tudo de tudo que existe no mundo. Sim, assim como colocou aqui o Pedro, além de base de conhecimento, a universidade te ensina a pensar. Eu acho que você explicou muito bem, adorei, Ana. Ainda bem que você falou antes, porque você foi muito mais diplomática do que eu poderia ter sido. Mas assim, eu acho realmente, né, que não tem como a gente seguir o mercado numa faculdade,
instituição de ensino que é mais engessada por enquanto, né? O nosso sistema de ensino é assim no Brasil. Não estou falando que é ruim, longe disso. Até trazer uma visão minha aqui do exterior, as instituições brasileiras são muito boas. O ensino no Brasil é muito bom, comparando pessoas, né, que se formaram no Brasil. Pessoas que se formaram aqui na França, eu vejo que a gente tem sim um nível muito bom, muito realmente de trabalho muito legal e de conhecimento. Então, né, se vocês estiverem inseguros, com medo, pô, tô saindo da faculdade, não sei, não pense nisso, pensa que tá todo mundo nesse mesmo barco, tá todo mundo com conhecimento teórico e vai todo mundo aprender na prática quando começar a trabalhar, né? Então é você ser sincero, entra no cargo, fala, poxa, não sei ainda, mas eu vou aprender. E aí você vai aprendendo, vai, né, engatando uma coisa na outra. E aí, geralmente, quando você pega um cargo novo, pelo menos é o que está acontecendo comigo, né? Como é que eu penso se eu consigo ou não ir para um próximo cargo? Eu procuro, né? Procuro ter sempre duas perninhas, né? Pensar em perna de pau, assim. Uma enfincada em alguma coisa, área que eu conheça, que eu tenho uma afinidade, que eu já saiba um pouco trabalhar. E aí eu me dou essa liberdade de pegar outra perna e fincar em outro lugar, em outro terreno que eu ainda não conheço. E isso me dá essa segurança de eu poder transitar e ir aprendendo e ir mais longe, porque vai ter sempre algo que eu não conheço. E não tem como lidar, né? Não, sim, não tem como fugir disso. Mas eu também Não, acho e, que. e o aprendizado contínuo é essencial, né? Uhum. O que o Rafael contou pra gente? Eu estou há 14 anos na área, mas o quanto aprendemos nesses últimos 2 anos é sem explicação. Foi onde muitos perceberam o tamanho do leque que é engenharia. Exato, um fato, né? Falando em 2 anos, Ana, como que a pandemia te impactou? Isso é um negócio complicado, né? Eu acho que daqui 10 anos a gente vai continuar falando disso. Vai estudar, eu acho que o pessoal vai ter isso no livro de história, como a gente teve várias outras É. coisas no livro de história. Sim. Ah, assim, eu tô meio que assim, aceitando a questão de home office, porque meio que não tem muitas possibilidades. Mas no início foi bem difícil, né? Porque eu era acostumada a ter uma rotina, ter horário, sair de casa e tal, interagir com as pessoas. E eu gostava muito, por exemplo, de dar aula no quadro. E aí tipo, eu tenho que ficar dando aula online, sabe? Ai, foi bem Você difícil no achou começo. alguma forma de escrever, de ter algum whiteboard, assim, Ah, eu tipo, que comprei funcione? aquelas canetas que É. escreve na tela e não sei o quê, mas não é a mesma coisa. E mesmo assim, ficar o tempo inteiro parado na frente do computador é diferente do que tu poder caminhar e tal, se movimentar e fazer gestos, né? Sei lá, não sei. Sim. Acho que agora eu tô meio que assim, tá, não tem muito o que fazer, tô aceitando, é assim mesmo, né? Mas no início, nossa, eu sofri demais e parecia que eu ficava muito mais cansada do que dando aula presencial. Nossa, era. E mesmo que sem considerar tempo de deslocamento e tudo mais, eu parecia que eu ficava muito mais cansada. E Acho que a gente assim, fica com uma atenção muito grande o tempo todo, né? Porque porque tu. quando você tá em sala de aula, às vezes fica, sei lá, um silêncio por alguns segundos, tudo bem. Você tá ali, presente, as pessoas estão lá. Eu senti isso também. Quando eu tava no computador, poxa, não pode ficar um silêncio que eu já me sentia mal, ou se eu Não, perguntava, ninguém e às vezes, o respondia. microfone tá mutado, daí tu vê, tu perde o raciocínio, sabe? Ai, é muito ruim, assim. E, e quando era presencial, tipo, tu trabalhava, mas aí tu chegava em casa, tinha aquela sensação de conforto, tá? Agora eu posso descansar. E quando chegou a pandemia, tu não tinha essa separação, sabe? Esse é o meu momento de trabalhar, esse é o meu momento de descansar, sabe? Uhum. Então, a adaptação foi bem difícil para mim, assim. Eu não era algo que eu estava acostumada e tal. E no início foi difícil mesmo. Agora sim, tá, tamo indo, entendeu? Só que também não tenho perspectiva de voltar a ser presencial por enquanto, então tô só aceitando. Queria voltar um pouquinho para nossa conversa mais de engenharia, na área da energia mesmo. E Uhum. você, com seu ponto de vista de engenharia elétrica,
Até assim, talvez pensando em coisas que você ainda não teve oportunidade de trabalhar, mesmo pensando nisso, né? Não precisa ser só o que você já pôde fazer. Como que você enxerga os desafios hoje na área? Até a gente conversou um pouquinho, né, nós duas, antes de abrir a live, falando essa questão de carro elétrico, carro que vai ser, né, como que a mobilidade pode ser transformada. Como que você enxerga isso? Até vou contar aqui pro pessoal depois um pouco de como que tá acontecendo aqui na França, porque no Brasil eu tenho um pouco Aham. menos de contato, né? Sim, eu sei que às vezes parece que é um pouco distante, né? E a gente pensa, ah, não, isso é só país de primeiro mundo, isso vai demorar para chegar no Brasil e tudo mais. Mas como a gente está na engenharia, a gente é responsável por essa transformação também. Então a gente tem que estar preparado para quando chegar. E não espera, né? Eu acho que não dá para esperar ter aula na faculdade que ensine isso e tudo mais, até porque muda muito rápido. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre carros elétricos, a Tesla usava motores de indução. Aí agora a Tesla está usando motores de ímãs permanentes, sabe? Mas acho que Explica as pra pessoas. gente isso. Tá. Bom, o motor de ímã permanente, ele vai ter na parte que gira no rotor, vai ter vários imãzinhos. E aí a gente pode chamar também de motor síncrono. E aí o motor de indução, ele tem alumínio injetado no rotor, que é a parte que gira, e a gente pode chamar de motores assíncronos. Então é um pouco diferente as filosofias de controle e tudo mais, muda o rendimento e coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que ver assim, tem o que no carro elétrico? Tem bateria, tá? Então tem que estudar muito bateria. E assim, gente, quem estudar bateria e for bom nisso vai ter muito espaço, né? E não estou falando só de elétrica, de química também, né? Porque bateria é o que está entravando um pouco para o carro elétrico ser tão popular. Não tem discussão, assim. Outras tecnologias pode melhorar, mas é a bateria. Quando ficar assim viável tecnicamente, economicamente, vai dar o boom do veículo elétrico. E, tem inversor de frequência, beleza. Aí tem todos os materiais que envolvem inversor de frequência, fabricação, tudo mais. Tem os motores elétricos. Aí tem toda a questão de sensores, porque um carro elétrico tem muito mais sensores do que um carro convencional, né? Tem toda a parte de inteligência artificial, porque o carro elétrico é mais fácil de fazer autonomia, né? Em relação aos outros veículos também. Então, tem muitas áreas que dá para trabalhar e toda a questão também de impacto na rede elétrica. Porque o pessoal discute assim, qual é o melhor horário para carregar? Eu tenho que carregar em casa, quero carregar no trabalho, não sei o quê. Quantas horas eu posso deixar carregando? Então, isso tudo tem gente fazendo programas automáticos, fazendo estudos nas próprias empresas de energia elétrica, para não dar tipo algum problema na rede, né? E inclusive usar como benefício, porque a bateria ela funciona como se fosse um grande capacitor. Então eu poderia até injetar energia na rede em algum momento, usar quando o Que não carro está tá ali usando, parado. né? Então tem todas coisas positivas, né? E são coisas que a gente pode trabalhar e a gente até trabalha na parte de smart grids, né? Porque ampliando ali um pouquinho mais, toda a questão de comunicação, né? De ter esses veículos elétricos e híbridos com baterias e tal. Tudo isso é bem importante, né? E aí tem aquela coisa do ovo e da galinha, né? Primeiro a gente vai ter os carros elétricos ou primeiro a gente vai ter a infraestrutura de carregamento, né? Então eu vejo que aqui no Brasil tem alguns projetos, né, de fazer carregadores de tantos e tantos quilômetros em algumas rodovias, mas ainda não está tão popular. Então o pessoal ainda não tem essa coisa, eu vou ter um carro elétrico, mas eu posso ter o carro elétrico para viajar, posso ter o carro elétrico no máximo para andar dentro da cidade, né? Aqui no Brasil ainda tem essa filosofia, porque tem o medo de ficar na estrada, né? Então, tem muita coisa para fazer, e aí entra até o pessoal da engenharia civil, né? Porque como é que vai construir tudo isso, né? Vai ter que ter o pessoal da engenharia civil, tem o pessoal da engenharia ambiental, aí depois o que faz com as baterias, porque a vida útil da bateria do carro elétrico é menor do que uma bateria que é usada, por exemplo, numa aplicação estática, tipo um no-break, alguma coisa assim. Então, assim, o que tu vai fazer com essa bateria, né? Aí entra o pessoal da química, da ambiental, o pessoal da engenharia de materiais. Então, tem muita coisa mesmo que,
mobilidade elétrica, né? Não é só elétrica, a elétrica é uma parte ali. De todo o E, resto da cadeia, né? De todo o resto da e tem muita infraestrutura. coisa acontecendo. Uhum. A gente aqui, né, falando um pouco do que você falou, vai ser primeiro o ovo ou a galinha, como é que vai ser essa escolha, né? É, de todo o projeto. Então, aqui o que tem acontecido muito é que a gente tem vendido, comprado e usado mais carro híbrido, por Uhum, enquanto. O pessoal ainda tem, sim, esse medo de ficar sem, de ter que depender 100%. Então, muitos carros híbridos em que você dá a partida, você usa um pouco da gasolina, mas depois a bateria se recarrega, né, conforme você anda, uhum. então não tem essa dependência. Muito carro híbrido, muito, 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 muito mesmo. O governo tem dado como se fosse uma ajuda financeira quando você troca o seu carro, que é hoje a diesel ou a gasolina, por um carro híbrido ou carro elétrico. Então, eles dão tipo 1.000 euros de desconto, 5.000 euros, dependendo do modelo. Então, você meio que retorna esse dinheiro em forma de imposto, né? Assim, você ganha esse dinheiro de volta, o que é muito bom, né? Então, as pessoas têm feito. E aí, em questão de lugar para carregar, né? A empresa que eu trabalho hoje tem construído alguns lugares e aí tá carregando em 10 minutos o carro todo. Que legal. Isso eu fiquei, nossa, isso daí eu fiquei muito surpresa. Tem alguns que carregam em 7 e alguns em 10, né? Então, de 7 a 10 minutos. Falei, gente, 7 a 10 minutos é muito rápido, né? Aí o problema é a disponibilidade, né? A quantidade desses lugares para carregar. Então, às vezes você para o carro, não tem suficiente. Mas, poxa, 7 a 10 minutos já é muito rápido. Então, Nossa, realmente mas tá. tem muita aplicação que dá para pensar, sabe? Tipo um aplicativo que tu vê os postos de carregamento da tua cidade, vê qual que tem vaga, né? Já dá para Uhum, tipo uhum. fazer Tem. várias Não, isso já aplicações de tem. engenharia. Isso tem esse aplicativo, mas assim, por exemplo, você tá na estrada. Acho que é É. mais aí. Tá na estrada, e aí você chega lá, tem que todo mundo ficar esperando 7 a 10 minutos. Então, acaba sobrecarregando, mas dentro da cidade é isso que você falou mesmo, né? Tem um aplicativo, você vê quanto tem disponível, quanto está sendo usado, e você consegue ir onde não tem ninguém. Uhum. Tem várias perguntas aqui, eu vou ler aqui as perguntas então. Ó, a Tá. Brena colocou aqui, voltando um pouco e falando sobre o ensino à distância. Eu e muitos amigos sentimos que não estamos aprendendo realmente. Como você acha que isso vai nos impactar? Gente, não dá para dizer que não impacta, né? Porque quanto mais novo a gente é, eu acho que menos independente a gente é para aprendizado, e é importante ter o contato com os professores, com os alunos. E então, assim, eu acho que faz o que é possível dentro dos teus recursos, né? Tipo, da tua saúde, do teu tempo, do que tu tem disponível. Só que, assim, tem gente que, sei lá, que faz faculdade e aí não tem nem silêncio em casa para poder estudar, sabe? Pela realidade da família. Aí o que tu faz, né? Não dá para, tipo, mudar esse tipo de coisa. E então, assim, depois que passar a pandemia, talvez assim, tipo, estuda mais, ou tenta agora mesmo, Uhum, enquanto não acabou a pandemia, talvez isso eu senti deficiência, eu vou tentar fazer um curso, vou tentar ler um livro, ou talvez, eu vou investir agora nas soft skills para poder desenvolver outras coisas, até para minha cabeça não cansar tanto de cálculo. Sei lá, gente, eu sei que é bem difícil, é bem delicado, porque tem gente que perdeu familiares, tem gente que ficou com problemas até de saúde mental, assim, na pandemia. E aí, como é que a gente vai cobrar que a pessoa tenha o mesmo rendimento de antes? Sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas não estão tendo o mesmo rendimento de antes. Imagina quem uhum. teve perda de familiar ou que teve impacto na sua saúde, né? Então, assim, não vamos querer dizer, não, tu consegue, tu é forte, não sei o que, sabe? Eu acho que tá todo mundo debilitado nesse momento. E com certeza, né, a faculdade de engenharia já é difícil, imagina tu ter que estudar sozinho, sem um professor para te explicar, sem o incentivo dos colegas ali. Porque eu acho que esse sentimento de, tá todo mundo mal, mas tá todo mundo mal junto ali, vamos se ajudar. Aí no EAD isso não tem muito também, né? Mas assim, gente, faz o possível, tenta explorar outras coisas e depois da pandemia a gente vê o que a gente faz, porque assim, tu não é a única pessoa que tá assim, né? Tem bastante gente passando por isso, mas acho que a gente acaba sentindo que só tem a gente, né? Assim, se sentindo Uhum. mais só.
do que quando você sofria e via todo mundo sofrendo junto. É, É, sim. A pergunta do João. Aproveitando sobre esse tema de mobilidade elétrica e o próprio tema que a Ana estuda, o Brasil consegue gerar energia suficiente para alimentar esses veículos? Hoje a gente está quase tendo um apagão. Pois é, é, uma isso é, boa pergunta. isso é uma questão assim que eu já me perguntei há bastante tempo, né? Não só agora, nesse ano. E eu cheguei a estudar, li muitos artigos, porque também era uma coisa que eu tinha dúvidas e eu tinha uma noção, mas não tinha 100% de certeza. E assim, gente, não é que todo mundo vai carregar o carro no mesmo horário, no mesmo lugar. E assim, a bateria, se tu usa para ir para o trabalho e voltar para casa, tipo, tu não precisa carregar todos os dias, sabe? Então não é que assim. E também tem aquela questão. Não é que da noite para o dia todo mundo vai ter carro elétrico, vai ser um processo, aos poucos as pessoas vão comprando e tudo mais. Mas não é algo que vai ser tão disruptivo, assim, eu acredito, né? Claro que se a gente fizer aquele cenário assim, hoje no Brasil a gente está com problema, que tem crise hídrica e tudo mais, todo mundo tiver carro elétrico, provavelmente não vai ter energia. Só que assim, não é por causa dos carros elétricos, é porque não tem energia mesmo, assim, não tem água mesmo para gerar Mas acho energia. que, sim, de qualquer forma, né? Talvez no futuro próximo, quando a gente realmente estiver passando por essa transição, junto com a transição, né, junto com novos veículos, também vamos investir em nova infraestrutura. Não necessariamente nova, mas uma infraestrutura adequada, maior, que suporte mais, com uma outra capacidade, né? Assim como você falou, será que a gente vai primeiro ter a infraestrutura ou primeiro ter os carros, né? Então, de qualquer forma, a pergunta ela existe, né? Então, não é que a gente vai usar a mesma infraestrutura que já existe, né, João? A gente vai sim investir numa outra infraestrutura. Eu acho que hoje, como está, é difícil aguentar, né? De forma saudável. É difícil de aguentar mesmo sem os carros, né, sabe? Porque a gente tem toda a questão de geração distribuída que está impactando bastante também, e a rede elétrica não foi preparada para isso, né? De ter um monte de fotovoltaica, eólica no Uhum. sistema, são comportamentos bem diferentes, e a rede já não está preparada para isso, sabe? Então não é assim culpa do carro elétrico, sabe? Já tem outros problemas mais sérios, né? Mais outros comentários aqui. Entram os arquitetos também para projetar sistemas fotovoltaicos integrados a edificações. Não sei em que momento que a gente estava falando, mas um Acho que a gente comentário estava aqui do falando que as Integre. engenharias são multidisciplinares e tudo mais, Uhum, né? sim. Jerônimo falou: o próprio conceito de dínamo pode ser usado para recarregar o veículo enquanto ele se movimenta. Sim, Da frenagem sim. regenerativa também. Rafael, gente, vai muito de cada um, pois eu faço agora semipresencial e trabalho CLT e autônomo. E vai muito de ser regrado para os estudos. Então, não é fácil não. Acho que depende, né, de como você já está acostumado a aprender, como é que funciona para você. Cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, quando você estava acostumado lá em encontrar com as pessoas, com o professor, com seus amigos, acho que é uma mudança muito grande, né? E eu acho que quem trabalha talvez tenha essa coisa também. Muitas empresas estão voltando a ser presenciais no Brasil, né? E aí tem uma interação social na empresa, no trabalho, então fazer a faculdade em casa não é tão pesado, né? Do que o pessoal que, digamos, só faz a faculdade e aí fica o tempo inteiro em casa. Acho que O tem essa Vini, diferença também. o Vini falou, demanda gera necessidade e vice-versa. Uhum, a gente vai sempre, né? Tem que ter os dois. Até um outro exemplo é hidrogênio. Então, a gente estava também falando, né, Ana? Que aqui na Europa a gente Uhum. também tem esse movimento, essa vontade, projetos em ter uma frota de caminhão, carro, né? Então, começar a ter já um investimento em carros e caminhões, mobilidade a hidrogênio. E aí tem a mesma pergunta, porque a gente não tem a produção de hidrogênio verde para ser realmente renovável, tem que vir de uma fonte de energia elétrica renovável,
Aí a gente faz a eletrólise do hidrogênio com a fonte de energia elétrica renovável. E aí, depois do hidrogênio, vai para a célula combustível de carro, caminhão e tudo mais. A gente acredita que o mais próximo que a gente possa estar seja de caminhão. Carro ainda é uma coisa meio distante. E mesmo assim, né? Porque a gente não tem as estações de recarga, onde que vai É isso colocar, que eu ia onde que vai falar, né? recarregar. Não tem nenhuma infraestrutura, não existe ainda aqui realmente. É... Então é muito complicado, porque a gente fica, pô, vou investir, vai construir caminhão ou vai construir infraestrutura. Então, qual que é o pensamento aqui europeu? Se os construtores de carros começarem a realmente construir caminhão, né, veículo a hidrogênio, aí a gente também, né, nós somos muito mais B2B, nossa empresa é muito mais voltada para interação com outros negócios. Então, aí, beleza, a gente vai começar a construir estações de recarga, de hidrogênio também. Então, com o elétrico foi igual. Como o mercado começou a colocar, como as empresas de automóvel começaram a colocar veículos híbridos e elétricos no mercado, aí a gente também correu atrás. E aí o hidrogênio a gente está fazendo um pouco da mesma forma. Quando começar a aparecer, a gente também vai correr atrás e instalar esses pontos de recarga, mas é muito mais perigoso, muito mais difícil de lidar do que uma recarga elétrica, né? Uhum. Eu acho que também tem um pouco isso da gente testar a tecnologia e tudo mais, né? Porque as empresas vão vendo onde é que vai dando certo. Aí, de repente, um fabricante lá de automóvel investiu em hidrogênio, deu super certo, aí eles vão entrar para a história. Mas aí, se deu super certo, vai ter prejuízo também. Então, o que, que é melhor? De repente, eu vou investir nisso para contar com a sorte, né? Vamos ver o que vai dar. Então, tem vários aspectos para a gente analisar, né? Queria te perguntar aqui para a gente encerrar antes de algum último recado final. Queria saber quais foram os seus maiores desafios durante o seu mestrado, o seu doutorado. Pode ser pessoal, pode ser técnico, né? O que você puder dividir com a gente, algo que você olha e fala, nossa, aí eu tive que correr atrás, tive que aprender muito. Como é que foi, assim, sua jornada? Ainda tenho muito tempo pela frente, assim, do doutorado, então não Você sei tem se quanto tempo ainda? ainda tenho 3 anos de doutorado, é quase Ah, 3 anos, tá, você então estou no começou agora há início. pouco, tá. Então pensa no Comecei ano mestrado, na passado, faculdade, como é que foi? Acho que é Isso. tanto. Eu acredito que a questão da pandemia teve bastante impacto, assim, mas ainda não dá para saber bem qual é a dimensão disso, porque ainda não acabou para mim 100% ainda, né? E pensando de uma maneira um pouco geral, acho que tem um assunto que eu levanto, assim, às vezes, é a questão da síndrome do impostor, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de valorizar o meu próprio trabalho e de reconhecer as minhas características. Aí, assim, eu fico aqui falando pra ti, eu fiz isso, fiz aquilo, trabalhei com isso, com aquilo. Aí, assim, poxa, sabe, todo mundo vendo, sabe, que tu é capaz. Só que eu sou aquela pessoa que eu fico me diminuindo, assim, de graça, né? Então, às vezes, eu entro nessa e é difícil de sair, sabe? Porque eu fico duvidando da minha própria capacidade. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, assim, para mim. E eu sinto que quanto mais a gente vai subindo, é pior, assim. Eu acho que por ser mulher e por estar na área acadêmica e tal, isso piora mais ainda, né? Porque, tu é uma das poucas mulheres, então tu é obrigada a fazer mais do que a média para se destacar, sabe? Aí tem aquela coisa assim, poxa, tu faz doutorado, como tu não sabe isso, sabe? Então eu acho que conforme vai juntando as pecinhas, assim, eu tenho vários fatores que uh, intensificam essa síndrome do impostor para mim, e aí tem alguns momentos da minha vida que são mais fortes e tal, e nem sempre é fácil de lidar e tal, e de ter confiança para mostrar que eu sei, para mostrar que eu consigo Uhum. fazer. Você Uma começou a coisa. dar aula? Assim, eu sei que foi, né? Deve ter sido. Até vou deixar você contar, mas o que eu queria saber mesmo assim, no sentido de estar à vontade para dar aula, de você saber como lidar, né? Como que você monta uma aula, como que você ensina, como que foi esse começo assim de dar aula?
Porque na engenharia, assim, mesmo no mestrado, no doutorado, a gente não tem uma aula para a gente aprender a preparar a A aula, da pelo menos eu não aula, é. tive, né? Não sei esse. Aí, assim, para aprender como lidar com os alunos e tudo mais. Então, assim, eu cheguei. E aí, uma coisa que foi um choque bem importante com relação aos conteúdos técnicos, eu tive que estudar de novo várias coisas técnicas, e não é porque eu não sabia, é porque eu estava sabendo de um nível muito, tipo, avançado. E aí, para tu ir dar aula para o primeiro semestre, terceiro semestre, quarto semestre, tem que explicar de uma maneira que eles entendam, né? E aí eu tive que pensar assim, eu vou ter que pensar, eles viram até isso aqui na cadeira de física, então faz sentido eu explicar dessa maneira, dar esse exemplo e tudo mais. E a questão de lidar com os alunos assim de maneira pessoal, assim também, sabe? Foi um desafio para mim nas primeiras vezes, porque às vezes os alunos vinham, sei lá, contar algum problema e daí tu pensava, tá, mas tipo, eu tenho que resolver isso, sabe? Como é que eu faço? E e aí tu fica assim, poxa, sabe? É porque a gente às vezes demora assim para se ligar que o aluno vai ver o professor como alguém confiável, alguém de respeito, e aí vai até pedir um conselho, alguma coisa, e vai se importar com a opinião do professor. Só que aí o pessoal, não, tem que ensinar engenharia, e na verdade às vezes tem essa coisa mais pessoal que os alunos esperam também. E às vezes o aluno, sei lá, vinha pedir nota, sabe? Daí tu ficava assim, gente, o que eu faço, sabe? Não, será que eu fui injusto na correção? Sabe? E aí são coisas que no início eu tinha bastante insegurança, sabe? Não é fácil, gente. Sim, não, eu te entendo. É porque eu comecei também, não tinha ninguém pra falar, nossa, devia fazer assim, devia fazer assado, ou era melhor fazer dessa forma, e foi assim, um pouco na tentativa e erro, e acho que a gente vai, né, vai aprendendo aos O poucos, tempo mas que eu dei a aula na URGS, né, os meus chefes de departamento, eles eram bem compreensivos e às vezes eu falava, olha, eu não sei o que fazer nessa situação. Aí às vezes eles me davam alguma experiência deles e tal, mas uma coisa que eles sempre falavam assim, não, tu é professora, tu tem que decidir, sabe? Então eu achava, tipo assim, ok, interessante, eles me respeitam, eles confiam em mim, mas também é isso, sabe? Eu acho que eu perder o medo e eu, tipo, sabe, falar, não, olha, é assim porque é a minha experiência, é assim que eu acho que tem que ser, e vamos lá, né? uhum. E porque também tem essa coisa de lidar com pessoas, nem sempre tem o certo e tem o errado. Às vezes, com uma pessoa é melhor fazer assim, com a outra pessoa é melhor fazer de outro jeito, né? Nem sempre a gente vai ter uma resposta definitiva e muita coisa a gente vai aprender só com a experiência mesmo. Oi, gente, pessoas que chegaram agora há pouco. A minha mãe que entrou aí, Ana. Eu nem sei se você prefere que Ah, eu te chame. Como é que você prefere que eu te chame, né? Não sei. eu? É Ana, Aninha, como que o pessoal te chama? Ana mesmo? Normalmente as pessoas me chamam de Ana mesmo, sabe? Então Mas é tá. uma coisa engraçada. Eu acho que eu passo uma imagem de Aninha para as pessoas, porque um monte de gente assim que às vezes nem me conhece e me chama de Aninha, sabe? Não sei. Não, mas Não, assim, porque... sabe? Eu fico pensando assim, por que as pessoas me chamam de Aninha assim? Eu não sei por que eu faço talvez uma imagem de ser meiga, não sei, sei lá. Você passa imagem ser meiga. Faço sim. Mas É... geralmente assim as pessoas me chamam de Ana, assim, é mais Uhum. comum mesmo. Não, porque acho que em São Paulo a gente costuma dar apelido, né? Não sei no sul, mas a gente costuma dar apelido. Aí quando você chama de Ana, parece que é meio sério, sabe? Mas talvez pra vocês não, mas acho que pra gente sim. Então talvez essas pessoas que te perguntaram, falaram Aninha, talvez era um pessoal lá, talvez São Paulo, Não não sei, é sei. que na verdade é Ana Paula, então parece que, tipo, Ana já, entendeu? É Ah, que tá, pra mim se fala Ana Paula, daí eu penso, tá, eita, tá. tá querendo me xingar, assim, tá bravo comigo. Entendi, entendi. Mas, pessoal, quer falar, né? Estamos aqui, eu e a Ana, conversando, já estamos chegando no final da live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quem entrou agora, a gente está falando sobre as nossas funções e possíveis cargos, papéis, coisas que a gente fez dentro da energia, sendo engenheiras. Eu sou engenheira química, a Ana é engenheira eletricista, então a gente tem papéis diferentes, mas a gente contribui na mesma área. E se vocês tiverem perguntas, tanto, né, de carreira, coisas acadêmicas,
E enquanto isso, já se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente esperando eles mandarem também, queria saber o que que você deixaria assim de dica ou de alguma sugestão para o pessoal que está estudando ainda, está na faculdade e que quer entrar nessa área de energia, sendo engenheiro eletricista, orientado mais para a área elétrica, para eles estudarem a parte. Ai, meu Deus, olha o som aqui que ligou. Para eles estudarem e para conseguir, por exemplo, entrar no mercado de trabalho talvez um pouco mais preparado ou se sentir mais preparado, né? Não necessariamente algo concreto, mas talvez um sentimento. Uhum. Eu acredito que ficar aberto às novidades, a todas as áreas é interessante, porque é difícil a gente saber que a gente gosta se a gente não testar. Então, assim, vi uma palestra lá sobre ciência de dados, vai lá e assiste, sabe? Às vezes, talvez não precisa assistir com 100% de atenção, mas para ver se tem algo ali que acende uma luzinha e, é aquilo que eu quero trabalhar, sabe? E também não ter medo de aprender, porque agora eu estou trabalhando com carro elétrico, mas pode ser que no futuro eu vou trabalhar com energia eólica, sabe? Não precisa ficar rígido ali, isso aqui vai ser para a minha vida, para sempre. Eu acho que a engenharia nos dá essa possibilidade de migrar para várias áreas sem tantos problemas, assim, porque a gente tem essa capacidade, né, de ir para outras áreas. E questões assim que estão em alta, né, que vocês podem estudar além de carros elétricos, de digitalização, de energias renováveis, né? Eu não sei assim o que poderia ter assim. Eu acho que você falou bastante coisa, todos esses pontos aí, né? Você pensar em É, mobilidade, isso já é uma grande coisa, né? Toda essa parte de mobilidade, de produção de energia baseada em fontes renováveis é bem legal. E essa parte de digital que acho que está tocando muita gente mesmo, né? Muitos setores diferentes. eu lembrei agora de materiais também, porque tanto a questão de baterias ou eficiência de equipamentos e tudo mais depende muito dos materiais. Sabe aquele pessoal que vai lá e mistura o ferro com o cobalto lá, e daí faz umas camadas de valência lá, sabe aquela coisa bem, né? E aí isso dá uns efeitos diferentes nos materiais que vão melhorar a eficiência de vários equipamentos, enfim. E essa questão de pesquisa de materiais, apesar de às vezes o pessoal acha que é um pouquinho mais da física, da química e tal, a gente acaba aplicando esses materiais também, né? Então é interessante isso. Muito legal. Achei tudo muito interessante. Adorei conversar com você, te conhecer melhor. E aí, vou até lembrar o pessoal de novo aqui. 2 últimos recados. Primeiro, fizemos um post colaborativo. Convidamos vocês todos a dar uma olhadinha, contar pra gente o que vocês acharam, que a gente preparou com muito carinho para vocês. E a gente explorou essa ferramenta nova aí. Meu segundo recado é que amanhã vai ter a primeira aula do workshop sobre tecnologia, dados. Então, ainda tem a ver com o que a gente falou hoje, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessas áreas, vai ter uma aula aberta amanhã, 18h18, horário aqui mágico da Mari. Vai rolar essa aula aberta lá pelo YouTube. Vou deixar todos os links na bio para vocês acessarem. E agradecer muito a Ana, né? Obrigada pela sua presença. Se você quiser deixar um último recado aqui para o pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tu é uma fofa, é muito legal conversar contigo e te desejo muito sucesso no workshop e no teu trabalho aí, que tu continue compartilhando o teu conhecimento, tuas experiências, que são muito enriquecedoras. Obrigada. E agradeço a todos que assistiram a live. Obrigada, gente. Foi ótima a interação também. Ficamos felizes em poder trocar essa ideia, conversar com vocês. E quem está assistindo isso depois, gravado, tiver pergunta, marca aqui o nosso @ que a gente vem responder vocês. Obrigada, Ana, e a gente fica em contato para mais coisas por aí. Gente. Sim, obrigada e boa noite. Beijo. Beijo.